Oi, eu sou a Carol Toledo e esse é o meu canal. Uma coisa muito comum que as pessoas sempre comentam comigo lá no meu Instagram é que abandonaram uma leitura que eles acharam que ia ser muito legal, mas que lá para metade do livro deixou eles meio desinteressados. Um dos motivos para isso acontecer pode ser o erro na escolha da sua leitura. Assim como os filmes e as séries, os livros também têm gêneros. Mas aí você pode estar se perguntando, tá bom, Carol, mas quais são os gêneros que existem, já que só quem já está mais acostumado com esse mundo da leitura, de comprar livros, de acompanhar editoras e essas coisas, que entendem, né, esses novos, digamos que a gente tem um dialeto próprio. Então a galera que está meio de fora, que lê um livro ou outro, ou está ingressando no mundo da leitura agora, ainda fica um pouco perdidinho, mas calma que eu tô aqui para resolver essa situação para você. Antes de ir pro vídeo, eu já quero pedir para você, por favor, me ajuda dando o seu like aqui nesse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, me segue lá no meu Instagram, que eu também posto bastante resenhas. Então, bora pro vídeo. Primeiro, é bom deixar claro que os gêneros que eu vou falar aqui não são, assim, tecnicamente os gêneros que a literatura é dividida. Porque os gêneros literários em si são apenas três: o lírico, o trágico e o épico. E o que eu vou explicar aqui pra vocês são o subgênero épico. Vamos começar lá pelo gênero infantil. Esses são os livros assim que tem aquelas histórias bem pontuais mesmo. Como, por exemplo, as fábulas, as parábolas, as lendas, os contos de fadas, que falam de forma mais lúdica para que a criança possa entender, né, acrescentar ela num mundo mágico, onde estimule a imaginação dela, mas que de alguma forma ensine ela no convívio, ensine ela a uma moralidade em si. Um bom exemplo desse gênero é aquele clássico conhecidíssimo que todo mundo ou já leu ou já falou alguma frase desse livro, que é O Pequeno Príncipe. Seguindo a ordem, né, da evolução da criança, nós vamos ter o infanto-juvenil. Essa é aquela idade que a criança não é nem muito criança, mas também já ela ainda não é um jovem, não é um adolescente, ela tá ali no meio termo entre os seus 10, 13 anos, por aí. Livros que são geralmente aconselhados para essa época dessa vida da criança é Percy Jackson, Ladrão de Raios, né? Na verdade, toda a série de Percy Jackson, Diário de um Banana, Harry Potter, são livros em que são uma série de livros e que a criança ela vai crescer com os personagens daquele livro. Agora nós vamos entrar em uns gêneros que são mais rentáveis para as editoras, como por exemplo o famosíssimo YA, que é o queridíssimo Young Adult. Geralmente são aqueles livros com os protagonistas adolescentes de fato, que pegam entre os 14 e 15 anos até os seus 17 anos, e que eles estão na escola, eles enfrentam os problemas, os traumas, bullying, toda essa época, né, os dramas familiares que um adolescente enfrenta, e também estão naquela fase da descoberta da sexualidade, né, eles estão ingressando em relacionamentos, e embora esses livros não tratem de assuntos mais picantes, não fala sobre sexo, mas trata sim sobre relacionamentos na adolescência. O meu favorito, sem dúvida, que é o queridinho do meu coração, é o New Adult. O New Adult também é conhecido como jovem adulto maduro, porque aqueles protagonistas, né, do Young Adult, na verdade agora eles são diferentes, eles são os protagonistas que estão saindo da adolescência, saindo da fase da escola, dessas coisas, e estão assumindo responsabilidades da vida adulta. Então geralmente, né, alguns eles estão entrando na faculdade, outros já estão ingressando em casamentos, filhos. Então esses são os livros assim mais consumidos por mim. Então eu acredito que por isso seja o meu gênero preferido no momento. Já no New Adult, o autor ele tem a liberdade, né, de já mostrar pra gente de uma maneira mais, assim, digamos que escrachada, mas não vulgar, essa parte de um relacionamento, dramas, trata sobre luto, sobre drogas. E como no New Adult a gente foi apresentado ao autor já escrevendo algumas coisas mais picantes, eu trago agora para vocês o famoso livro
hot é um gênero bem rentável. Ultimamente, acho que um boom que teve muito grande foi com 50 tons de cinza, né? Eu acho que o próprio nome já diz, né, gente? O gênero hot, ele fala exclusivamente sobre sexo. Lógico que tem todo um roteiro, ele não é tipo assim, é só, tem, né, toda a história e são acrescentadas, as cenas de sexo são detalhadas bem a fundo. É um gênero que eu indico para quem gosta de leituras rápidas, leituras engraçadas e que fluam. Saindo um pouco desses gêneros que eu estou falando, nós temos o famoso thriller. O thriller geralmente é aquele livro que te deixa eletrizado, que é acontecimento atrás do outro, que te dá aqueles pequenos calafrios, sabe? É como se fosse um filme de ação, mas também com algumas coisas meio sombrias durante o caminho. E bem parecido com o thriller, mas diferente, parecido porém diferente, nós temos o terror. É bem comum as pessoas confundirem o thriller com o terror, mas algumas coisas são diferentes. No terror nós temos aquela história que deixa um ar sombrio, levando para o lado do sobrenatural. E se poucas pessoas sabem a diferença entre thriller e terror, menos pessoas ainda sabem a diferença entre terror e horror. O horror, geralmente, ele leva para o lado sobrenatural, mas principalmente para a ficção científica. Como, por exemplo, Frankenstein e Drácula, que também tem a parte sobrenatural, mas principalmente a parte da ficção científica. Ainda sobre livros que estão se popularizando cada vez mais hoje em dia, temos o gênero fantasia. Como o próprio nome já diz, são histórias fantasiosas com elementos imaginários e acontecimentos irreais. Acredito que o gênero da distopia seja aquele menos conhecido, mas ele se popularizou através dos filmes Divergente e principalmente a saga Jogos Vorazes. São livros que se passam no ambiente distópico, ou seja, diferente da nossa realidade de hoje, a realidade que vivemos, e sempre serão protagonistas que procuram uma vida melhor e não aceitam a situação que eles estão passando. Para finalizar, eu quero explicar a diferença entre romance de época e romance histórico. Os romances de época são romances escritos por autores de hoje, do século XX, mas que se passam no século XIX ou no século XVIII. Mas já nos romances clássicos ou romances históricos, nós temos autoras como as irmãs Brontë, que são autores que viveram no século XVIII, século XIX e escreveram sobre aquela época e nós lemos até hoje. É muita coisa, né? Eu sei, mas o bom é que você consegue perceber a variedade de gêneros. Isso, ó, gente, eu falei assim, pouquíssimos, existem subgêneros dos subgêneros. É uma variedade gigantesca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falem pra mim qual que é o seu gênero literário preferido para leitura aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!